eu quero que você pegue a sua Bíblia. Na semana passada eu falei para os irmãos que eu ia começar um tema novo, debaixo dessa série de mensagens chamada Uma Vida Transformada. Então, o título do ano, o título das nossas mensagens é Uma Vida Transformada. Então, nós já falamos sobre revelação, porque quem tem revelação foi transformado. Na semana, o pastor Samuel está com o encargo para falar a respeito de uma vida transformada. É aquela pessoa que teve a alma transformada. E ele já começou no domingo passado. Ele vai continuar depois na escala dele. E eu vou falar de um tema novo a partir de hoje. Tá bom? E essa semana eu vou já passar para o pastor André, para o pastor Alain, qual é o tema que eles vão ministrar aqui também na escala deles. Vou fazer uma escala para os irmãos não ficar cansando de mim aqui, ok? E hoje eu gostaria de falar sobre ativando a fé para ver coisas maiores. Qual que é o tema? Não, eu não ouvi. Qual que é o tema? Então levante a sua mão direita e diga bem forte isso. Você pode fazer melhor, 1, 2, 3. Ativando a fé para ver coisas maiores. Você quer ver coisas maiores? Glória a Deus. Então, a maneira de vermos coisas maiores é ter uma fé ativada. Se a sua fé for ativada, você vai ver coisas maiores. Se não, você não vai ver coisas maiores acontecer. E eu quero que você preste muita atenção, porque hoje eu só vou dar a introdução a respeito desse tema. Preste atenção no que eu vou te falar. A transformação, ela vem pela fé que nós temos em Cristo e na obra da cruz, que é uma obra pronta. Então, a transformação que nós estamos buscando, que nós estamos estudando, ela só vem pela fé. Unicamente pela fé. Quando nós temos essa fé em Cristo, a nossa fé está em Cristo e na sua obra que já está pronta, então nós vamos experimentar coisas maiores e nós vamos viver a vida toda, uma vida cheia de mudanças. Porque estudando sobre isso, eu descobri algo muito interessante. Se você puder até escrever, escreva. Quando cremos, nós somos transformados. Diga isso. Quando eu creio, eu sou transformado. Quando eu creio, então eu sou transformado. Se você for fazer pequenos estudos da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver que quem experimentou transformação, quem experimentou milagres, só foram aqueles que creram. Porque se você crê, você é transformado. Se não crê, não tem como ter uma vida transformada. Porque eu vou te mostrar, porque tudo é pela fé. Eu sei que eu, você, todos nós, o que nós mais queremos é agradar a Deus. O que você mais quer é agradar a Deus. Eu também, o que eu mais quero é agradar a Deus. No entanto, eu quero chocar você hoje e dizer que para você agradar a Deus, é impossível sem fé. A fé é a única coisa que move o reino de Deus. Tem muita gente que acha que chorar na presença de Deus vai fazer com que Deus se levante e tenha dozinha dele, misericórdia e tocar ele. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que a única coisa que move o reino dos céus não é nem a oração, não é nem o jejum, não é nem a leitura. Tudo isso faz parte do pacote. Mas a única coisa que faz mover o reino é a fé. É a única coisa. A coisa mais importante da vida cristã é a fé.
Por quê? Porque você sabe de cor, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, a fé é a coisa mais importante na nossa vida cristã. Depois você pode ler lá em Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário. Coloca lá, por favor. Sempre projeta os textos. É necessário. Olha só o que o autor de Hebreus, possivelmente Paulo, disse. É necessário. É necessário o que, pastor? Que aquele que se aproxima de Deus, faça o que, meus irmãos? Creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os busca. Essa palavra galardoador é premiador, é aquele que coloca coroa na sua cabeça, é aquele que recompensa você. Vamos ler, coloca lá no versículo 6, vamos ler todo mundo junto esse texto? 1, 2, 3, de fato... Então, olha só o que aqui diz a palavra de Deus. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode chorar, mas se não for um choro de fé, não vai tocar Deus. Você pode gritar, mas se não for um grito de fé, não vai adiantar coisa nenhuma. Então a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Essa palavra impossível significa impossível, não tem jeito. Deus não se move por outra coisa, a não ser fé. A não ser fé. Eu sei que nós queremos agradar a Deus tentando fazer coisas para Ele. Quando nós fizermos a nossa parte no reino, as nossas obras, debaixo de uma revelação, e com a fé liberada no nosso coração, aí você vai ver que quer mudança. Mas não adianta nada liderar, limpar o prédio, servir um cafezinho na entrada, colocar aquela plaquinha bonitinha, você fazer visitas, você fazer o que você quiser, mas se não tiver fé, a Bíblia diz que não é possível agradar a Deus. E eu quero, irmãos, olha, presta atenção numa coisa. Eu estou nisso aqui a fundo essa semana. Se você entrar no meu escritório, lá na minha casa, você vai ver uma pilha de livro assim, só sobre fé. Eu estou dando uma olhadinha nos homens no mundo inteiro que falou sobre fé. Estudando fé no original grego, no original hebraico, porque na semana que vem eu vou dar continuidade, eu vou definir o que é fé para você. Eu vou te dar várias definições aqui do que é fé. Eu vou te dar a definição clássica, mas eu também vou te falar de outras vertentes para te mostrar o que é fé. Por quê, pastor? Porque se a fé é a única coisa que agrada a Deus, nós precisamos fazer o que então? Ter fé. Ter fé. E aí hoje eu separei aqui para falar com os irmãos sobre a importância da fé. Eu só vou falar nisso e vou encerrar. Qual que é a importância da fé? Aí eu quero que você fique comigo agora na Bíblia, porque a Bíblia é o que nos define tudo. Então vamos lá, alguns textos, eu vou te falar a respeito da importância em cada um deles. Romanos 14, 23, especialmente na parte B. Olha a importância da fé. Olha a importância da fé. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não procede de fé. Agora preste atenção. O que ele grifa ali para mim, lá no final. E tudo o que não provém de fé é pecado. A Bíblia diz assim, tudo, a palavra tudo é tudo. Tudo que eu faço sem fé é um erro. A palavra pecado no original é errar. É errar o alvo. Então tudo aquilo que eu faço sem fé, eu estou errando o alvo. Eu estou errando o caminho. E é tudo que eu faço sem fé é pecado. E você sabe,
Apesar do pecado ser algo resolvido para nós, que temos revelação, mas o pecado é um problema, não é para Deus, mas para nós. Porque Deus não se agrada daquela pessoa que vive no pecado, não. Apesar de amá-lo, Deus é capaz de ir lá na lama e pegar você e abraçar você e dizer que, olhar nos seus olhos e dizer assim: você é filho amado, mesmo você no meio da lama. Mas você sabe, uma vida de pecado não agrada a Deus. Uma vida de erro não agrada a Deus, irmãos. Você pode ter certeza nisso, apesar que isso não é problema para Deus, mas isso toca você. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui da importância é tudo que nós fazemos na vida sem fé é pecado. E Deus falou comigo, o pastor André e os outros pastores e os irmãos. Sabe por que muitas vezes as nossas células não crescem, não avançam? Porque nós estamos liderando sem fé. Fazendo as coisas sem fé. Vai para uma reunião, acha que é qualquer reunião. Vem para o culto, achando que é qualquer culto. Nós não colocamos fé naquilo que nós estamos fazendo. E a Bíblia diz que sem fé, tudo que nós fazemos é pecado. Meu Deus, como Deus falou comigo sobre isso. Aqui responde muitas coisas. Por que não dá certo? Eu estou orando, estou jejuando. Bom, mas está orando e jejuando sem fé. Você só está emagrecendo, como eu estou emagrecendo. Você acha que eu estou mais magrinho, irmão? Fala a verdade. Não erra não. Não peca não contra mim. Então presta atenção numa coisa. Tudo que nós formos fazer, a Bíblia diz que tem que ter fé. Tem que ter fé. Porque sem fé, nós estamos fazendo algo que é errado. Segunda coisa, João 11:40, nós lemos esse texto hoje. Nós vamos ler vários textos aqui, e todos os textos falam da importância da fé. Olha só o que ele diz. Então, João 11 é o capítulo da ressurreição de Lázaro. E aí o que ele diz? Jesus chegou para Marta e disse assim para ela. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então eu vou te fazer uma pergunta: quem quer ver a glória de Deus aqui? Não, quantos querem ver a glória de Deus aqui? A Bíblia diz que você precisa crer. Jesus não falou: se orares verás a glória de Deus. Isso não tira o poder da oração. Porque o segundo tema que eu vou ministrar aqui depois dos pastores é sobre oração. Porque nós já entramos como igreja em um nível espiritual de uma maneira tão poderosa que o diabo me desafiou logo na segunda-feira. Esse foi o sinal que Deus falou comigo. O mundo espiritual está sendo movimentado. Vocês estão movimentando o mundo espiritual. Vocês querem levantar empreendedores do reino. Nós estamos movimentando o mundo espiritual. Nós estamos querendo que toda a família leia a Bíblia juntos. Nós estamos movimentando o mundo espiritual. Tudo isso, a consequência é que nós vamos ver glória de Deus. Mas a Bíblia diz: para ver glória de Deus, eu preciso crer. Por que eu não vejo a glória, pastor? Não é muito difícil de responder. É porque você não crê. Não tem glória, porque não crê. Eu não quero te condenar não, por favor. Mas a Bíblia está dizendo: olha, Marta, eu te disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E eu profetizo, a sua fé nesses dias, ela vai crescer. Eu estou profetizando na sua vida. Se você acredita, levanta a sua mão direita e receba. Nesses dias, a sua fé vai crescer. Porque eu vou te falar algo extraordinário no domingo sobre fé. A definição do que é fé. Terceira coisa importante da fé. Mateus capítulo 9, no versículo 27. Olha só o que diz a palavra de Deus. Os irmãos estão aqui comigo? Partindo Jesus dali, seguiram-no quantos cegos? 2.
clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou. O que Jesus perguntou para eles, irmãos? 1, 2, 3. Qual foi a pergunta que Jesus fez? A pergunta é: vocês crerem que eu posso curar a cegueira de vocês? Jesus é o Filho de Deus. Por que não foi logo, tirando a cegueira? E olha só o que Jesus falou então: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Versículo 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo o quê? Alô? Dizendo o quê, meus irmãos? Faça conforme o quê? A vossa fé. Então vou te fazer a segunda pergunta: quantos querem ter milagres aqui na sua vida? Jesus falou: eles vão acontecer conforme a sua fé. Conforme a sua fé. Foi Jesus que disse. A própria graça em pessoa, dizendo que os milagres que você quer, eles vão vir, mas através da sua fé. Da sua fé. Outro versículo que mostra a importância da fé, Mateus 15, 21. Mateus 15, 21 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus ficou calado. Sabe aqueles momentos que você ora e Deus não fala nada com você? Você fica irritado, fala: meu Deus, o que está acontecendo? Parece que você ora, o céu é de bronze. Você ora e fala: pai, eu vou morrer. E aí você olha, não tem movimento do céu, o céu está escuro. O coração não sente nada de uma palavra, mexendo com você. Jesus às vezes fica desse jeito. Ela disse: a minha filha está horrivelmente endemoniada, porém não respondeu nada. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que Jesus falou para ela? Mulher, desiste. Eu não tenho compromisso com você, sabe por quê? Porque você não é judia. Eu só vim para os judeus. Foi o que Jesus está falando para ela. Para de clamar, não vai adiantar não. O meu compromisso primeiro é com os judeus. E você nem judia é. Pode voltar para sua casa. Não tem compromisso com você não. Agora olha o que a fé faz. Olha só o que a fé faz. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Hoje eu chamo ela de cachorra. Os cachorrinhos aqui são os não-judeus, e ela não era judia. Jesus falou para ela: minha filha, eu nunca vou deixar de dar pão para os judeus, para dar para você que não é judia. Mesmo depois que ela adorou. Mas a história não acaba aqui. E ela, no versículo 27, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Sabe o que ela falou para Jesus? Ei, Jesus, enquanto os seus filhos não querem nada com o Senhor, eu que não sou filha, eu quero tudo do Senhor. Os cachorrinhos ficam lá comendo as migalhinhas que caem debaixo da mesa.
E olha só o que Jesus disse. Então, versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a sua fé. E ele diz: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a filha ficou curada. Irmãos, essa história é uma das histórias que eu mais acho tremendo na Bíblia Sagrada. É uma das histórias nesse livro que mais me empolga. Mais me empolga. Por quê? Porque a fé, ela ativa o ser humano de uma maneira tão grande que os céus não tem como dizer que não tem jeito. Quando a fé é ativada, o céu é movido e os milagres são liberados. Eu profetizo, a videira de Salvador vai crescer em fé nesses dias. Deixa eu te adiantar um negócio do próximo domingo. Você não precisa buscar fé não, meu irmão. Pastor, fala logo, eu tenho que buscar. Não, você não precisa buscar. Esse é o nosso problema, nós vivemos buscando o que nós já temos. Você só tem que fazer uma coisa: ativar o que já está dentro de você. Só ativar. Só ligar aí o botão. Só isso, mais nada. Semana que vem vou falar sobre isso. Porque aqui é importante ter a fé nesse texto. Porque Jesus fez o milagre na vida de uma pessoa que nem crente era. Porque ela tinha fé. Porque a fé faz com que até os cachorrinhos comem do pão do céu. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Daí a importância de estudarmos sobre a fé que ativa a gente para ver coisas maiores. Irmãos, eu estou com desejo de ver coisas maiores acontecendo. Eu estou com desejo na minha casa, eu estou com desejo na igreja, eu estou com desejo assim, muito grande de ver coisas maiores acontecendo. Por isso que o Senhor tem nos direcionado para lançar o maior projeto de todos os tempos na videira de Salvador. Dia 28 é imperdível, imperdível. Outro texto que eu quero ler com você. Eu gosto muito desse texto, Marcos 10, 52. Conta a história de um mendigo chamado Bartimeu. E a Bíblia diz assim no versículo 50. Marcos 10, 50. A palavra do Senhor diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, eu quero ver. Versículo 52, Jesus lhe disse: vai, porque a tua fé, além de abrir os seus olhos, ela acaba de salvar você também. Olha a importância da fé. Fé para milagres e para salvação. Porque só a fé, só mediante a fé, a Bíblia diz que o homem é salvo. O homem não é salvo por obras de caridade. Os homens não são salvos porque são bons. Segundo Jesus, ninguém é bom. Jesus falou para o jovem rico: quem que é bom? Ninguém é bom. Ninguém é bom. E a Bíblia diz que a única maneira do homem ser salvo é pela fé. Pela fé mediante a graça, diz o apóstolo Paulo no livro de Gálatas. A importância da fé. Eu estou te mostrando aqui pelos textos a grande importância de se ter fé. Porque sem fé é impossível de ter milagre. Sem fé é impossível de ver glória de Deus. Sem fé é impossível de ter os olhos espirituais abertos, até para ver um movimento no mundo espiritual. Sem fé é impossível. Sem fé você não é ativado. Sem fé nós não veremos coisas maiores. E eu tenho visto Deus nos conduzir, Nandinho, por um caminho aonde Ele está nos levando a trilhar os princípios para vermos coisas maiores. Deus está alinhando as coisas. Deus está nos alinhando para ver coisas maiores. Por que você acha que Deus está nos levando para ler a Bíblia? Porque escute o que eu vou te falar, não esqueça. Isso aqui era a pregação de domingo que vem, já vou te adiantar. Porque a fé que você tem, ela é ativada
Com o contato com as Escrituras Sagradas. Quando você põe o seu coração nelas, você é ativado pela palavra de Deus. Ô irmãos, eu já tive experiências com o Senhor de ler a Bíblia e de levar choque no meu corpo. Terra! Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. E quando você está em contato com ela, ela está movendo dentro de você. Por isso, escute o que eu vou te falar daqui a pouco. Não precipite não. Vamos ler mais alguns textos aqui. Marcos 2, no versículo 1. Irmãos, é um dos textos que eu mais já preguei na minha vida. Foi aqui, Marcos 2, no versículo 1 até o 5. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Era onde Jesus morava. E logo correu que ele estava em casa. A Bíblia diz que Jesus tinha uma casa. Eu visitei essa casa em Jerusalém, em Cafarnaum. E olha só o que diz o texto. E correu para ali tantos que nem junto à porta eles achavam lugar. E a Bíblia diz que ele então ali pregava a palavra de Deus. Então a casa se encheu, mas encheu de gente. E aí olha só o que diz o versículo 3. Alguns foram ter com ele, levando um paralítico, por 4 homens. Olha que coisa interessante. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, a Bíblia diz que aqueles 4 subiram na casa. Eu imagino, eu fico lendo a Bíblia, imaginando. Aí um deles falou assim: segura aí, eu vou lá em casa pegar uma escada. Eu fico imaginando, eu leio a Bíblia criando imagens. Porque a Bíblia diz que a casa estava cheia. Tentou entrar pela porta da frente, não teve jeito. Tentou entrar pela porta do fundo, não teve jeito. Tentou entrar pela janela, não teve jeito. Aí um teve a ideia: para aí, vamos entrar por cima. O outro falou: o que é isso? Você está maluco, rapaz? Está maluco, rapaz? Né? Como diz o Paulo, está maluco? E ele falou: não, eu vou ali buscar uma escada. Aí alguém correu, buscou uma escada. E aí agora, como é que põe aquele cara? A Bíblia diz que eles fizeram lá, amarraram aquele paralítico e colocou lá em cima da casa. E olha só o que o texto diz. E não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o eirado, ou seja, no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito, agora não passa não, em que estava o doente. Tem uma versão que diz que eles subiram, quebraram os ladrilhos, que a parte da, como é que chama essa? A laje, quebrou a laje, amarrou a corda no paralítico, e a Bíblia diz que eles desceram o paralítico aonde? Ponto correspondente. Ponto correspondente é no lugar onde Jesus estava. Agora olha que coisa espetacular aqui, versículo 5. Vendo-lhes, o que Jesus viu, irmãos? Jesus viu a cadeira do paralítico? Jesus viu as cordas dos 4 homens? Jesus viu o que deles? Jesus olhou para os 4 e só viu uma coisa: viu a fé. E quando ele viu a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E o resto do versículo você sabe, o resto da história é que ele ficou curado imediatamente e pegou a maca dele, colocou nas costas e foi embora. Mas o que fez aquele paralítico andar? Foi a fé. Foi a fé que Jesus viu. Você sabe, tem muita coisa que a gente quer mostrar para Deus. A gente quer mostrar que a gente é um bom servo. A gente quer mostrar para Deus que eu sou um bom líder. Tudo isso é importante, não deixe de fazer. Mas o que Deus quer mais ver na minha vida e na sua vida é a fé. Versículo 5. Grifa. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes. O que o Senhor quer ver na minha vida e na sua vida não é nem a roupa que você veste, não é a marca da roupa que você está vestindo, mas Jesus quer ver a fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é o que, meus irmãos? Impossível agradar a Deus. Por isso que Deus está ativando a videira de Salvador.
E eu quero ler mais um ou dois textos. E aí eu quero te mostrar algo interessante. Mateus 8, no versículo 5. Eu estou te lendo textos aqui porque é por uma direção de Deus. Porque é a Bíblia que abre o caminho. Eu estou te mostrando, eu não estou te contando história. Eu não estou te falando de teologia bíblica. Eu estou lendo textos para mostrar para você que a coisa mais importante para nós é a fé. E é por isso que nós vamos aprender um pouquinho sobre fé. E aqui, eu não sei, talvez alguém saiba mais do que eu vou te falar agora. Mas em nenhum momento nas Escrituras Sagradas, Jesus falou algo como ele falou para esse centurião. Vamos lá? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, alguém que tomava conta de 100 soldados. Não é porque ele tinha um cinturão não, viu, irmãos? Ninguém riu. Já deu umas risadinhas ali. Apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Outra história do horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Olha só. Para outro, Jesus perguntou se tinha fé. Mas para o centurião, ele falou: ok, eu estou indo lá resolver o problema. Que coisa interessante. E ele continua dizendo: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Olha o desfecho. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Eu não vejo Jesus falando de um peso tão grande a respeito da importância de se ter fé, como ele falou a respeito do centurião. Jesus falou: esse homem, ele crê à distância. Ele está aqui, mas já crê que o filho dele está curado. Ou seja, não tem impedimento para esse homem em nada, porque ele pode me fazer cruzar o oceano instantaneamente para fazer o milagre que ele quer que eu faça. Só porque ele tem fé. A importância de se ter fé. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque muita gente deixa tanta coisa de lado, o que é mais importante, e fica buscando coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Tem irmãos que perguntam, toda vez que a gente vai fazer campanha de oração, ela fala: pastor, será que dessa vez Deus vai fazer? Ou seja, quantas campanhas que ele já fez e não deu em nada. Agora, por que não deu em nada, irmãos? Alô? Alô? Porque não tinha fé. Jesus está falando, a fé desse cara é suficiente para me tirar daqui e fazer um milagre lá agora. Você vai ter esse tipo de fé. Diga amém. Diga amém. E penúltimo texto, para a gente começar a encerrar. Mateus 17:14. Eu estou te mostrando a importância de não deixar esse assunto de lado mais. Eu estou te falando da importância de não focar outra coisa que não seja a coisa mais importante da sua vida com Deus. Mateus 17:14 diz assim: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de mim, porque meu filho é lunático. Lunático é doido, maluco da cabeça. E ele sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas na água. Eu apresentei para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo.
Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Versículo 20, e Jesus lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Que coisa! Irmãos, se você conhece um pouquinho da Bíblia, os discípulos não deram conta de expulsar um demônio de um garotinho de 16 anos de idade. Pode pegar a opinião de todos os teólogos que você conhece, ele vai te falar que aquele garotinho tinha no máximo 16 anos de idade. E a Bíblia diz que o demônio era tão violento na mente daquele garoto, que nem os discípulos que caminhavam com Jesus o tempo todo conseguiu expulsar. Aí aquela mulher reclamou, falou: eles não deram conta. E a Bíblia diz que Jesus chegou e disse: o problema de vocês é que a fé de vocês está pequena demais. Mas ele disse, falou: o problema não é a fé pequena. A fé pequena, eu vou te mostrar isso na semana que vem. Ele disse: olha, mesmo se você tiver uma fé pequena, você pode mandar esse monte, sai daqui e passa para lá, que o monte vai passar. Olha que coisa. Ele está dizendo, por mais que seja grande o seu problema, desafiador o seu problema, você com a pequena fé pode dizer: sai daqui e vai para lá. E a Bíblia diz que o monte vai passar. Só um minutinho. Então, presta atenção numa coisa. Sem fé, é impossível vermos coisas maiores. Só a fé pode ativar o nosso coração para vermos coisas que nós estamos querendo ver. E eu creio que nós vamos ver coisas maiores acontecendo. Você vai ver coisas maiores na sua vida financeira, você vai ver coisas maiores na sua saúde, você vai ver coisas maiores na sua família, você vai ver coisas maiores acontecendo na sua casa e em todos os lugares onde você está, porque a sua fé vai ser ativada nesses dias. Se a fé é a coisa mais importante que tem, então preste atenção, o nosso foco deve ser esse nesses dias, para ativar coisas maiores. Quantos estão comigo nisso? Diga amém. Então preste atenção no que eu vou te falar. Romanos 1,17. Olha só o que diz Romanos 1,17. A Bíblia diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quem é justo? Você é justo. Por que você é justo? Porque você está em Cristo. Em Cristo você é justo. E a Bíblia diz que o justo não confunda o que eu vou te dizer. O justo vai viver pela fé. Pastor, eu estou louco para saber o que é fé. Só domingo que vem eu vou te falar. Agora preste atenção numa coisa. Tome posse que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Tome posse disso, porque a Bíblia diz que eu e você, nós vamos viver pela fé. E a Bíblia diz que com fé, tudo, o que é tudo? O que você deseja, esse sonho que você tem aí, tudo vai acontecer. Tudo. Agora presta atenção numa coisa. Quem está aqui comigo ainda, diga amém. Presta atenção no que eu vou te falar. Vamos fazer aqui agora vamos pensar um pouquinho, irmãos. Se a coisa mais importante é a fé, se todas as coisas acontecem por meio da fé, então escreva o que eu vou te falar. O inimigo fará de tudo para minar a sua fé. De tudo. Se é a coisa mais importante. Se o que move céu e terra é a fé, então o diabinho vai fazer de tudo para que você não seja uma pessoa de fé. Deus falou isso comigo hoje à tarde.
Se a coisa mais importante é a fé, você sabe, você nunca fez um jejum de 21 dias para ativar a fé. Mas você já fez jejum para ser curado. Você já fez jejum para comprar seu carro, para comprar sua casa. Mas fez o jejum errado. Porque não teve fé. Por que eu falo que foi errado? Porque não recebeu. E não recebeu é porque nem você mesmo acredita naquilo. E se você não acredita, como é que você vai levantar Deus do trono para acreditar por você alguma coisa? Você está aqui comigo ainda? Então preste atenção numa coisa, eu estou caminhando aqui para encerrar agora. Se tudo é por meio da fé, então o diabo vai fazer de tudo para minar a sua fé. Como, pastor? Por duas maneiras. Duas maneiras. Primeiro, o diabo vai tentar você usando dúvida. Abra para mim Tiago 1,6. Tiago 1,6. Olha só o que Tiago diz. Tiago 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ser-lhe-á concedida. Versículo 6. Peça, porém, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Tem horas que a gente lança orações diante de Deus, mas são orações com uma certa dúvida. Sabe aquela dúvida assim, eu até creio, mas será que eu mereço? Eu até creio, mas será que eu mereço? Então o será é uma dúvida que o diabo colocou na cabeça para impedir a fé de tocar o coração de Deus. Então a primeira maneira do diabo impedir com que o reino de Deus traga as manifestações para a terra é colocando dúvida na nossa mente. Colocando dúvida. A segunda maneira, abra comigo Filipenses 3,9, é um dos textos que eu mais confessei essa semana. Eu tenho o hábito de colocar meu celular para tocar 1 hora, né? A cada 1 hora eu confesso um texto. E eu confessei esse texto nessa semana o tempo todo. A cada 1 hora o celular toca, eu paro onde eu estiver, eu confesso o texto e volto a fazer o que eu estava fazendo. Olha só o que o Senhor fala através de Paulo. E ser achado nele. O Senhor quer te ver em Cristo. E ser achado nele. Eu quero te achar em Cristo. Eu quero te ver em Cristo. Irmão, você tem que confessar esse texto. E ser achado nele. Não o que, meus irmãos? Tendo justiça própria que procede da lei. Então, olha só. Eu quero te achar em Cristo. E eu não quero encontrar você com justiça própria que procede da lei. Porque a justiça própria é o que impede a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Por que a justiça própria ela nos impede? Porque ela nos faz olhar para nós mesmos e achar que nós somos capazes de fazer alguma coisa. E aí nos leva de volta para o Velho Testamento. Então, para mim ter a bênção de Deus, eu tenho que obedecer. E como eu nunca consigo obedecer os 613 mandamentos, então eu nunca recebo. Porque no Velho Testamento não era só 10 mandamentos. Eram 613 impossíveis de serem obedecidos 100%. A justiça própria me faz voltar para o tempo da lei. E aí agora eu começo a fazer coisas para merecer. Mas eu nunca vou conseguir fazer suficiente. E porque eu nunca consigo fazer suficiente, aí entra condenação no meu coração. Aí entra culpa no meu coração. E aí o diabo mina a minha fé. E aí eu não consigo tocar o mundo espiritual. Você sabe como o diabo coloca dúvida na cabeça de muita gente?
Ele usa da primeira pessoa para falar comigo e com você. Ele vem no meu ouvido e diz assim: eu nunca serei feliz. Primeira pessoa. Porque se ele chegar no seu ouvido e falar assim: olha, você nunca será feliz, o que você vai fazer? Sai daqui, diabo. Mas ele usa a primeira pessoa dizendo: Deus não me ama, eu não sou amado. E aí quando você confessa o que você não é amado, a sua fé é minada imediatamente. Olha que coisa. Então tome cuidado quando a dúvida entrar com a primeira pessoa dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não serei um empreendedor do reino, eu não sou amado pela minha família, eu não sou amado pela igreja, eu não sou amado por Deus, eu não sou capaz de liderar uma célula. Tudo isso não é Deus falando com você, não, amado. É o diabo usando a primeira pessoa. Eu. Porque quando eu, você tá falando, é eu que estou falando, não é o diabo. Então essa história comigo mais não funciona. Toda vez que eu sinto, diabo, para com isso. Isso não cola comigo mais. E não vai colar com nenhum de nós mais, em nome de Jesus. Diga amém. Então fique atento com coisas que minam a sua fé. Gálatas 2:19 até o 20 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a quem me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como é que é essa vida em Cristo? É uma vida vivida na fé. E é essa vida que ativa o mundo espiritual. E ela traz à existência tudo que já está pronto no mundo espiritual. Acredite, tudo que você quer já está pronto em cima. Só falta materializar aonde você está. Pastor, como que isso acontece? Só tem um jeito. Só pela fé. Só pela fé. E nós vamos viver isso. Nós vamos ver isso acontecendo na nossa vida. Agora preste atenção. Eu vou encerrar aqui dizendo uma coisa. Se isso é a coisa mais importante para nós, o que nós mais precisamos então é aprender a exercer fé como a coisa mais importante para Deus. E na medida que eu exerço fé, então eu vou ver coisas muito maiores acontecendo. Para encerrar, o último texto, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus capítulo 11. Olha só o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. É uma coisa extraordinária. E daqui eu fecho para voltar nesse texto na semana que vem, para falar um pouquinho mais de fé. Hebreus capítulo 11. Quem achou, diga amém. Hebreus capítulo 11. É um dos textos, um dos capítulos mais importantes. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, presta atenção, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. E se você for ler todo o capítulo 11 de Hebreus, vai dizer, pela fé. Pela fé, o universo foi criado. Pela fé, Sara teve menino com quase 100 anos de idade. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Para vermos coisas maiores, Deus vai ativar a nossa fé. Quantos querem ser ativados aqui na fé? Coloca a mão no seu coração onde você está, por favor, nessa hora. Eu quero que você feche o seu coração, ou feche os seus olhos. Coração não, abra ele. Está amarrado, o diabo está falando aqui na minha boca. Sai, capeta. Eu prego e mando o seu coração fechar, que coisa do cão, né?